Eu terminei a aula anterior falando que a ira de Deus tem algumas manifestações. E a primeira que eu disse é o destino. Fala dessa ira futura. Eu li para vocês 1 Tessalonicenses 1:10, que fala da ira futura. E essa expressão sobre a ira futura, ou seja, a ira que há de vir, fala do destino. E o destino para quem rejeitou a Cristo e vai viver essa ira futura se chama inferno. Irmãos, isso é tão terrível e na nossa geração parece ser um assunto assim, quase não toque nesse assunto. É aquele assunto assim, não mexa nisso, deixa isso para lá, eu não quero falar sobre isso. Só que, amados, nós precisamos olhar para tudo que as Escrituras dizem. E eu e você, antes da justificação, nós iríamos para esse lugar. Jesus, por várias vezes, falou sobre isso. Eu não posso olhar para o mestre dos mestres e ficar só ou abraçar só o que me interessa do ensino dele. Eu preciso abraçar tudo. E Jesus falou do inferno. Certa vez ele falou de uma forma tão forte que ele falou assim: se teu olho te faz pecar, arranca. Se a tua mão te faz pecar, arranca. Se o teu pé te faz pecar, arranca. Porque é melhor entrar no céu aleijado do que ir inteiro para o inferno, onde há choro e ranger de dentes. Irmãos, eu acho muito forte Jesus dizer isso. Por quê? Porque a dor da mutilação, repara que a época que Jesus viveu não era uma época que tinha anestesia. Imagina a dor de arrancar um membro, né? Imagina a dor. Está dizendo, é melhor uma dor dessa do que uma dor eterna. Mas nós sabemos que Jesus não está falando de forma literal. Olhos, mãos e pés, olhos falam de visão, mãos falam de obras e pés falam de caminhos. Toda visão pecaminosa, toda ação pecaminosa, toda escolha, todo caminho, todas as decisões da minha vida que forem pecaminosas, é melhor eu renunciar a elas e viver privado delas na terra do que fazer todas as minhas vontades e ir morar no inferno. É melhor, irmãos, renunciar ao pecado e viver uma vida que todos acham ou zombam de você, do que viver uma vida, entre aspas, plena aos olhos do mundo e ir direto para o inferno. As nossas renúncias, o nosso abrir mão, a dor de abrir mão, por maior que seja, às vezes parece sim até anestesia para aquilo que nós vivemos. Irmãos, é muito melhor isso do que fazermos as nossas vontades e irmos para esse lugar. Por quê, Drummond? Porque o inferno, irmãos, é uma condição sem Deus e com sofrimento para sempre. Não há segunda chance. Depois que uma pessoa vai para o inferno, de acordo com a Bíblia, aos homens foi ordenado morrer uma só vez e depois disso o juízo. O homem não tem volta. E vamos pensar, qualquer tribulação que eu ou você já passamos, você há de convir comigo, que por mais dura que seja a situação que eu e você enfrentamos, amados, há uma esperança de melhora, é ou não é? Eu passei por um problema financeiro, irmão, tribulação terrível, mas graças a Deus melhorou. E no meio da tribulação, pode reparar, havia uma esperança. Irmãos, o inferno é um lugar que não há esperança. Então a pessoa está sofrendo e nem tem a esperança do sofrimento ser transformado. Irmãos, você pode passar por uma tribulação que seja. Pode ser até uma tribulação que tira bastante o seu sono. Mas você, no meio dessa tribulação, ainda dorme. É ou não é? 3, 4, 5, 6 horas, onde você tem alívio do tormento que você está passando. No inferno não há sono. O sofrimento é eterno, ou seja, ele não acaba, ele não para. Se colocarmos a mão numa chama, gente, a gente não aguenta ficar nem um minuto. Agora, a chama não se apaga e o sofrimento também não termina. Não há alívio, não há esperança. A mais terrível manifestação da ira vem sobre aqueles que rejeitaram a Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, como aquele que justifica dos nossos pecados. Isso é muito sério. Algumas pessoas universalistas, a teologia ou a ideia universalista, né, de que todo mundo vai ser salvo, no final Deus vem e salva todo mundo, Deus não vai deixar ninguém ir para esse lugar horrível, Drummond. Irmãos, isso não é bíblico. A Bíblia diz que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, aquele que nele não crê
perecerá. A Bíblia é simples e direta para dizer isso. Eu gosto muito de uma expressão do Max Lucado. Ele diz assim, né, que ele ouviu já essas expressões assim, dizendo, não, a pessoa fala, né, Deus é muito bom, ele não vai deixar ninguém ir para o inferno. E aí o Max diz algo que eu acho muito interessante. Ele fala assim, olha, Deus é bom. E por isso Deus fez questão de avisar para esse homem não ir para esse lugar. Deus é bom. E ele, usando uma ilustração, diz assim, ele colocou várias placas na porta do inferno dizendo assim, não entre nessa porta. Não entre nessa porta. E na ilustração dele ele fala assim, não entre por essa porta. Ele botou várias placas lá dizendo, não vá para essa porta. Só que aí o homem continuou indo. Sabe o que ele fez? Ele mandou o seu único filho. E o seu único filho, na porta do inferno, ele diz assim, aqui você só entra por cima do meu cadáver. E ainda tem gente que passa por cima da morte de Jesus e vai para esse lugar. Ô amado, talvez você está vendo esse vídeo, talvez você está vendo essa aula, ainda não tem certeza da sua salvação. Jesus Cristo morreu para te dar vida e vida com abundância, para você não ir para esse lugar. Creia na graça dele. Creia na justificação dele. Agora, se você foi justificado, essa ira, irmãos, não virá sobre a sua vida. Você e eu vamos morar no céu. Vamos morar com Jesus Cristo, não pelos nossos méritos e obras, mas pela justificação que há em Jesus. Então, há uma manifestação da ira de Deus futura. Outra manifestação da ira de Deus é o relacionamento. Perdemos intimidade com Deus quando estamos debaixo de sua ira, por estarmos fazendo e abrigando sem reservas o pecado. Irmãos, o pecador, quando ele peca, ele não está nem aí para o pecado. É aquele que foi justificado, que quando erra, ele se arrepende e procura se lavar no sangue de Jesus. O pecador vive de uma forma sem reservas no pecado. E quem vive sem reservas no pecado, o que ele tem? Ele tem uma perda de relacionamento com Deus. Ele não tem intimidade com Deus. Ele não tem amizade, ele não tem um companheirismo com Deus. Ele não sabe o que é intimidade por meio da oração. Ô, gente, é tão terrível perceber pessoas que não sabem o que é ter essa intimidade com Deus, esse relacionamento com Deus. Quando Adão pecou no jardim, vocês lembram? O pecado fez ele correr de Deus com medo da presença de Deus. O pecado faz isso, ele rouba um relacionamento. Antes Deus vinha na viração do dia, os dois conversavam, andavam, passeavam no jardim com muita intimidade. Mas quando veio o pecado, veio o medo. E o medo levou Adão para longe de Deus. Uma das questões tão terríveis é que o pecador, na Bíblia, é chamado de inimigo de Deus. A relação foi quebrada pelo pecado. E essa é uma das manifestações da ira de Deus. O relacionamento, a relação quebrada. Outra manifestação da ira de Deus, coloquei letra C, né? Favor. As bênçãos de Deus ficam retidas por não estarmos vivendo para a sua glória. As bênçãos de Deus ficam retidas por não estarmos vivendo para a sua glória. A Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela acrescenta, ela abençoa e ela não acrescenta dores. Salomão diz em Provérbios, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Talvez você já tenha visto muitas pessoas ímpias, né, que não estão nem aí para Deus, vivendo prosperidade, com carrão do ano, com casa, com mansão e com uma série de bênçãos que você olha ao redor. Mas, amados, há uma bênção interna da salvação que nenhum homem ímpio possui. Esse favor de Deus não é liberado para essa pessoa. Essa pessoa não vive o favor de Deus de forma plena. É verdade que o sol ele vem para ímpios e justos, né? A chuva vem para os dois também. Então, peraí, há bênçãos que vêm, mas a bênção do Senhor é mais do que algo externo. A bênção do Senhor é algo que não acrescenta dores. É tão maravilhoso ver pessoas que às vezes nem têm tanto, mas têm uma paz e uma alegria que só Deus pode dar. Há um favor divino, irmãos, que a pessoa que está vivendo no pecado, ela não vive de forma plena.
Ela não tem a esperança, ela não tem a Nova Jerusalém, ela não tem estar com Deus eternamente como algo que mexe no interior dela. Ela não vive esse favor de Deus. E uma outra expressão sobre ira, ela está exatamente na expressão Deus os entregou. Essa manifestação se chama juízo terreno. Mas antes de ler isso, eu quero voltar com você para Romanos 1. No vídeo anterior a gente viu Romanos 1. E eu queria muito voltar com você para lá, porque a continuação do texto vai chegar nesse juízo terreno que nós estamos mencionando aqui. Romanos 1. Vamos ler a partir do verso 21, que diz assim. A partir do verso 20, melhor. Romanos 1, verso 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, nem em seus discursos antes em seu discurso se desvaneceram e seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou repara a expressão. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus, olha o verso 26, por isso Deus os abandonou às paixões infames. Olha aqui para mim, preste atenção bastante nisso. Repara que Deus cria todas as coisas, pela criação dá para ver o Criador. Amados, eu fico impressionado como o homem consegue olhar para a criação e não ver o Criador. Ele diz que foi uma explosão aleatória que criou a matéria e a matéria começou a criar uma porção de coisa. Ô, gente, o ateu precisa ter muita fé para acreditar nisso. Por quê? Porque é uma premissa muito simples. Quando a gente olha a criação, a gente sabe que tem um Criador. Você está vendo essa aula, talvez através do seu computador, através do seu celular, não sei. Agora, quando você olha o seu celular, você não acha que isso é uma explosão ao acaso que juntou todas essas peças que fez o seu celular estar diante de você? Ora, irmãos, você olha para o seu celular e há uma premissa na sua mente, tem um Criador. Isso aqui não é aleatório. Você olha para a sua mesa da sua casa e não acha que a mesa, a madeira que foi ali colocada, se juntou, formou uma mesa com uma questão propícia para que você se assente e faça coisas nela ao acaso. Gente, não faz o menor sentido. Quando você olha a criação de um celular, a criação de uma mesa, a criação de um computador, logo a nossa mente sabe, alguém criou isso. Alguém conectou todos os itens para criar isso. Agora, o homem consegue olhar o sol, a lua, as árvores, os animais, os vegetais, olha para isso e acha que isso é uma explosão aleatória ao acaso. Não, irmãos. Quando você olha para a criação, você precisa lembrar que há um Criador. Há um Deus que fez todas as coisas. Há um Senhor por detrás de tudo. Amados, cientistas chegam a dizer que se o Sol estivesse mais aproximado de nós, nós iríamos morrer tostados pela luz do Sol. Eu e você iríamos morrer tostados pela luz do Sol. Agora, a Terra faz o seu giro. Temos dia, temos noite, temos organização, temos uma condição propícia para a vida e tudo isso foi feito de forma desorganizada, aleatória, do nada. O nada criou tudo isso. A desordem, o caos criou a organização. Gente, não faz o menor sentido. É por isso que o texto bíblico diz que esses homens são indesculpáveis, porque vendo a criação não deram glória a Deus, dizendo-se sábios, e a gente sabe, né, que a pessoa acha tão sábia falando tudo isso. Na verdade, irmãos, ela se tornou uma louca. Algumas pessoas dizem que crer, e eles fizeram uma ilustração que eu achei muito interessante, que se você tiver um carro numa oficina, tem uma roda, tem um motor, mas está tudo bagunçado, tem todos os itens do carro lá,
mas não tenho carro. Porque de um lado está o volante, do outro está o motor, né? Tá tudo bagunçado lá. Aí você dá uma volta e soube que houve uma explosão na sua oficina. E ao chegar da explosão, o carro está montado. Ô, gente, é surreal. Ver a explosão chamada Big Bang e achar que aquilo criou tudo, sem que houvesse alguém que gerasse tudo isso, levasse a criação, irmãos, não faz o menor sentido. Por isso a Bíblia diz que esses homens são indesculpáveis. E ao invés de adorar ao Criador, o texto diz, né, que eles adoraram a criatura. Ô, gente, quando o homem não adora a Deus, o homem adora aquilo que foi criado por Deus. Quando você não adora a Deus, você vai adorar o seu dinheiro, você vai adorar o seu relacionamento amoroso, você vai adorar o seu trabalho, porque quem não adora a Deus, adora as coisas que foram criadas, porque o homem foi criado para dar glória a Deus, ou seja, para adorar a Deus. Se ele não adora a Deus, ele vai adorar qualquer outra coisa. Isso é terrível. O homem se torna então assim um idólatra. E dessa idolatria, irmãos, o Romanos 1 vai falar de vários pecados. Homossexualismo, homicídio, irmãos, coisas terríveis. Paulo vai falando em Romanos capítulo 1 que o homem vai vivendo, porque não deu glória a Deus, não creu no Deus que criou todas as coisas. E aí vem uma manifestação da ira. E ela parece aqui para nós tão silenciosa, né? A gente chama dessa manifestação de ira de juízo terreno. E qual é o juízo terreno aqui? Eu fiz questão de enfatizar quando eu li com você, né? Deus os entregou. Deus os abandonou a si mesmo. A ira de Deus se manifesta silenciosa e invisivelmente entregando pecadores a si mesmos. John Ziesler, ele fala sobre essa ira, eu coloquei para você na tela, ela opera não pela intervenção de Deus, mas justamente pela sua não intervenção, deixando homens e mulheres seguirem o seu próprio caminho. Uau! A ira de Deus é silenciosa, irmãos. Deus entrega o homem a ele mesmo. Você não me quer, você quer adorar o que eu criei e não a mim, então você pode viver a sua vida. E quando o homem vive assim, irmãos, o homem só se destrói. É tão terrível ver pessoas abandonadas a si mesmo. Eu vou dar um exemplo para vocês, bíblico, quando Jesus conta em Lucas capítulo 15, lembram? Do filho pródigo? Quando o pai entrega a herança do filho, o filho pródigo não quer viver com o pai. O filho pródigo quer o dinheiro do pai, mas não quer o pai. Ele pega a parte dele da herança e ele é abandonado a ele mesmo. E quando ele vai abandonado a ele mesmo, irmãos, ele vive uma expressão tão distante. Lembra que quando o pai celebra, o pai do filho pródigo celebra, ele fala assim, porque o meu filho estava morto e reviveu. A condição do pecado, de ser abandonado a si mesmo, irmãos, é uma condição de morte, de miséria. Talvez não seja miséria física, mas a miséria emocional, espiritual, distante de Deus. O homem nessa condição está vivendo uma manifestação da ira. E talvez você olhe para mim e diga assim, irmão, mas isso é tão terrível. Mas quando Deus faz isso, então Deus quer desistir do homem. Então não, irmão. Quando Deus faz isso e deixa o homem viver, ainda é um ato de misericórdia. Por quê? Porque assim como o filho pródigo, o homem pode cair em si. E perceber que a vida não é viver de forma dissoluta, nos prazeres, no dinheiro simplesmente. A vida tem a ver com um relacionamento com o Pai. Então, Deus deixa o homem a si mesmo para que ele possa olhar para tudo isso. E o homem pode olhar para tudo isso e perceber o seguinte, isso aqui é morte. Na casa do meu pai, eu tenho muito mais. Na casa do meu pai é o melhor lugar. Então, o homem, debaixo dessa ira, ele tem a oportunidade de se arrepender, porque quanto mais vive em pecado, mais o homem percebe que a vida não é isso. E se ele não está percebendo, você vai reparar uma coisa. Ele vai acabar ocultando essa questão para viver naquela situação. E isso é terrível. E sabemos que se o homem não se arrepender, o destino é o inferno. Irmãos, percebe uma coisa. Quando o homem está no pecado, o que está protegendo ele da morte, da destruição, é a mão de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Se o pecador ainda não está vivendo todo o juízo, nem terreno, nem eterno, é porque a mão de Deus ainda está protegendo. Agora, se Deus tirar sua mão de proteção, de cuidar, de misericórdia, o homem vai viver a condenação daquilo que ele está praticando.
Então, peraí, o juízo de Deus não é Deus pesando a mão. Os antigos gostavam de dizer isso, né? O juízo de Deus não é Deus pesando a mão. O juízo de Deus é Deus tirando a mão. Quando Deus tira a mão, toda a condenação, toda a expressão que o pecado atrai, desde a enfermidade à ira eterna no inferno, podem vir sobre a vida do homem. O homem pecador, irmãos, ele está vivendo bênçãos que ele nem imagina, pela mão e misericórdia de Deus, mas quando Deus o abandona a ele mesmo, e esse homem vive dissolutamente no pecado, toda a destruição e morte pode vir sobre a vida dele. O homem pecador, e eu e você éramos assim, estávamos num destino para o inferno, sem relacionamento com Deus, sem favor de Deus e condenados a uma vida longe do Senhor, vivendo de uma forma tão terrível. Parece que eu estou dando um cenário diferente do que é o tema do nosso curso. Nosso curso é sem medo de Deus, mas parece, né? Parece, irmão, eu estou com medo de Deus. Mas entenda uma coisa, ninguém valoriza a justificação de hoje sem entender o pecado e as consequências que vivia antes. Nós estamos caminhando para uma direção muito especial, mas nós precisamos entender aonde estávamos para entender aonde Deus quer nos fazer chegar. Uma coisa, gente, é eu e você pegarmos um helicóptero e descermos no ponto mais alto do Everest, no cume. Uma coisa é você pegar um helicóptero e descer no cume do Everest. Outra coisa é você subir o Everest. Você vai perceber que você vai valorizar o cume, porque você subiu tudo. Por isso nós não estamos falando direto do nosso relacionamento justificado, sem medo de Deus. Estamos primeiro falando dessa caminhada para chegarmos nesse cume. Te espero no nosso próximo vídeo.